Saudações a todos e a todas. Eu sou o professor Wilbiran Chaves, do Departamento de Matemática do Campus Monte Castelo. E hoje nós vamos falar um pouco da teoria das probabilidades. Vamos ver algumas noções básicas dessa teoria e utilizá-las na resolução de exercícios. Bem, quando se fala em probabilidade, se pretende medir as chances de ocorrer um resultado dentro de um experimento aleatório. Mas o que seria um experimento aleatório? Experimentos aleatórios são aqueles experimentos sujeitos à lei do acaso, de resultados imprevisíveis, embora se possa conhecer o conjunto de todas as possibilidades, ou seja, o conjunto de todos os resultados possíveis. Como não podemos prever o resultado, se procura descobrir as possibilidades de ocorrência de cada um, isto é, as chances de ocorrer um determinado resultado. E essa chance é que chamamos de probabilidade. De uma forma resumida, podemos dizer que experimentos aleatórios são aqueles experimentos cujos resultados não se pode prever. Podemos repeti-los várias vezes nas mesmas condições e conhecer o conjunto de todos os resultados possíveis. Nos experimentos, lançamento de um dado, que número saiu, lançamento de uma moeda, qual a face voltada para cima, podemos observar que, se forem repetidos várias vezes nas mesmas condições, vão apresentar resultados imprevisíveis, dentre os resultados possíveis. Esses são os exemplos clássicos de experimentos aleatórios. No caso do dado, os resultados possíveis são os números de 1 a 6, no caso da moeda, cara ou coroa. A partir daí, podemos definir o que é um espaço amostral e o que é um evento. Espaço amostral é o conjunto dos resultados possíveis dentro de um experimento aleatório. Nós vamos representar o espaço amostral pela letra S e seu número de elementos por N de S. E o evento é o conjunto dos resultados desejados, que nós vamos representar pela letra E e seu número de elementos por N de E. Na realidade, ele vai ser um subconjunto do espaço amostral. Por exemplo, aqui, eu tenho lançamento de um dado e obtenção de um número maior do que 4. Então, o meu experimento é lançamento de um dado. Então, quem seria o espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, na realidade, nesse experimento, o conjunto de todos os resultados possíveis vai ser os números de 1 até 6. Então, esse conjunto será o meu espaço amostral. E o evento? O evento é a obtenção de um número maior do que 4. Então, o conjunto que representa esse evento vai ser o conjunto formado pelos números 5 e 6, que são os números maiores do que 4 dentro do meu espaço amostral. Então, podemos observar que, na realidade, o evento é um subconjunto do espaço amostral. Podemos dizer que a teoria das probabilidades estuda os meios de se obter numericamente ou percentualmente a chance de ocorrer um determinado resultado em um experimento aleatório. Essa chance, como nós vimos anteriormente, é a probabilidade. O resultado é o evento e o conjunto dos resultados possíveis é o espaço amostral. Então, quando se quer calcular as chances de ocorrer um resultado dentro de um experimento aleatório, estamos calculando a probabilidade de um evento ocorrer dentro do espaço amostral que representa o experimento. Vamos agora aprender a calcular a probabilidade de ocorrer um evento dentro de um experimento aleatório. Então vamos considerar o seguinte experimento: lançar um dado e obter um número par. Então, primeiramente, eu vou calcular o meu espaço amostral, que é o conjunto formado pelos números de 1 a 6, ou seja, são os resultados possíveis no lançamento de um dado, como vimos anteriormente. Então, o número de elementos do meu espaço amostral vai ser 6. E o meu evento é obter o número par. Então, esse evento é formado pelos números 2, 4 e 6, que são os números dentro do meu espaço amostral que são pares. Então, podemos observar que a quantidade de elementos do meu evento é 3. Então, com isso, eu posso dizer o seguinte, que o evento E tem 3 chances em 6 de ocorrer. Então, eu posso calcular a probabilidade de ocorrer o evento da seguinte forma: calculando o número de elementos, ou dividindo o número de elementos
do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Então, a chance ou a probabilidade de ocorrer o meu evento, ou seja, de se obter o número par no lançamento de um dado, é 3 dentre 6, que é igual a 0,5 ou então 50%. De uma forma geral, para se obter a probabilidade de um evento E ocorrer, conhecendo o espaço amostral S e um evento contido em S, vamos calcular a razão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Ou seja, a probabilidade de E ocorrer vai ser N de E dividido por N de S. A seguir, vamos utilizar essa teoria para resolver alguns exercícios. Exercício 1. João apostou com o colega que ao jogar uma moeda 3 vezes, sairia cara 2 vezes. Qual a probabilidade de João ganhar a aposta? Para a gente resolver essa questão, ou seja, responder a essa pergunta, primeiramente nós vamos ter que encontrar o número de elementos do meu espaço amostral. E que seria o espaço amostral nesse experimento? Bem, o espaço amostral, como nós falamos anteriormente, é o conjunto dos resultados possíveis do meu experimento aleatório, que no caso é o lançamento de uma moeda 3 vezes. Se eu chamar K de cara e C de coroa, nós podemos chegar no seguinte conjunto que vai representar o meu espaço amostral. Como o meu experimento é o lançamento de uma moeda 3 vezes, então no primeiro lançamento eu posso obter cara, no segundo posso obter cara e no terceiro posso obter cara. Então esse é um resultado possível. Então dessa forma podemos encontrar todos os resultados possíveis. E esses resultados vamos representar pelo conjunto S, que representa o espaço amostral. Nesse caso, o número de elementos do meu espaço amostral vai ser 8, ou seja, o meu espaço amostral terá 8 elementos. Agora vamos ver a quantidade de elementos que vai ter o meu conjunto E, que é sair cara 2 vezes. Então o conjunto E é formado apenas pelos elementos onde a face cara sai 2 vezes. Então o conjunto E, que representa o evento, ele tem 3 elementos. Então a partir daí eu posso encontrar a minha probabilidade, ou seja, a probabilidade de sair cara 2 vezes e responder a pergunta quanto chances de João ganhar a aposta. Então, para calcularmos a probabilidade, vamos utilizar a seguinte relação. Eu vou dividir o número de elementos do meu evento pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, 3 por 8, que isso vai me dar 0,375 ou então 37,5%. Então a chance de João ganhar a aposta é 37,5%. No próximo exercício, vamos repetir o exercício 1 com uma quantidade maior de lançamento, para a gente observar de que forma podemos encontrar o número de elementos do novo espaço amostral, porque nem sempre é possível descrever todos os elementos de um espaço amostral. Se o número de elementos de um espaço amostral for muito grande, então fica inviável descrever todos eles, todos os resultados, todas as possibilidades. Então, nesse caso, a gente deve utilizar o princípio fundamental da contagem ou as fórmulas de arranjo, combinações e permutações para se encontrar o número de elementos do espaço amostral. Ou então de um evento, ou seja, vamos encontrar o número de elementos do espaço amostral ou do evento, sem que seja necessário descrever todos os elementos. Então passemos para o exercício 2. No lançamento de uma moeda 6 vezes, qual a probabilidade de sair cara 4 vezes? Bem, para a gente resolver esse problema, encontrar essa probabilidade, a gente vai proceder de maneira análoga ao exercício anterior, ou seja, vamos encontrar o número de elementos do evento e dividir pelo número de elementos do espaço amostral para poder encontrar a probabilidade de ocorrer o evento. Podemos observar que pelo fato de ter que lançar a moeda 6 vezes, o número de elementos do espaço amostral vai ser muito trabalhoso descrever todas as possibilidades para depois contarmos. Então, nesse caso, a gente tem que utilizar uma outra ferramenta para encontrarmos o número de elementos do espaço amostral, que é o que interessa para se encontrar a
probabilidade. Então, a ferramenta que nós vamos utilizar é o princípio multiplicativo da contagem, que nós estudamos lá na análise combinatória. E o que diz esse princípio? Bem, esse princípio nos diz que se um acontecimento pode ocorrer de várias etapas sucessivas e independentes, e cada etapa tem uma certa quantidade de possibilidades, então o total de possibilidades do acontecimento ocorrer é o produto das possibilidades de cada etapa. Voltando ao nosso problema, o acontecimento é o lançamento da moeda 6 vezes. Então, cada lançamento da moeda equivale a uma etapa. E podemos observar que cada etapa tem uma certa quantidade de possibilidades, que no caso é 2. Ou vai dar cara ou vai dar coroa em cada lançamento. Então, utilizando o princípio multiplicativo da contagem, podemos encontrar a quantidade de resultados possíveis dentro desse experimento, fazendo a multiplicação dos resultados de cada etapa. Então, dessa forma, o número de elementos do nosso espaço amostral vai ser 64, que é a quantidade de resultados possíveis no lançamento de uma moeda 6 vezes. Resta agora calcularmos o número de elementos do nosso evento. Então, para isso, nós vamos relembrar um pouco da teoria das permutações com repetição, que nós vimos também lá na análise combinatória. O princípio multiplicativo ele nos diz o seguinte, que o número de maneiras diferentes de distribuir n elementos em n posições, sendo alfa maneiras de um tipo e beta de outro tipo, um total de n elementos, que é a soma de alfa mais beta, ela é dada pela seguinte relação: n fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial. Então, essa relação aqui nos fornece a quantidade de maneiras que nós podemos distribuir n elementos dentro de um agrupamento, dentro de um acontecimento, sendo que nesse agrupamento eu tenho um tipo de elemento que se repete alfa vezes e outro tipo de elemento que se repete beta vezes, onde a expressão que representa o produto dos n primeiros números naturais é o fatorial do número n. Agora sim, nós já temos condições de calcular a quantidade de elementos do nosso evento. Dentro do meu espaço amostral, eu posso ter essa possibilidade aqui, ó, ocorrer cara nos 4 primeiros lançamentos e coroa nos outros 2. Então, observe que nesse agrupamento eu tenho um elemento que se repete 4 vezes e um outro que se repete 2 vezes. Então, eu vou utilizar o raciocínio das permutações com repetição, ou seja, eu vou fazer uma distribuição, uma permutação desses elementos nesse agrupamento. Então, ao fazer isso, eu tenho garantido que sempre eu vou ter a quantidade de caras igual a 4, que é o que nosso problema pede. É o que eu vou calcular, a quantidade de elementos que tem 4 caras no agrupamento. Então, para isso, eu vou utilizar aquela relaçãozinha que nós vimos anteriormente. Ou seja, eu vou calcular o número de elementos do evento E, fazendo a permutação de 6 elementos, com repetição de um deles 4 vezes e do outro 2 vezes. Utilizando a relaçãozinha que nós conhecemos e substituindo os valores, nós vamos ter 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolvendo essa relaçãozinha aí, nós vamos ter um total de 15 possibilidades. Então, 15 será o número de elementos do meu evento. Então, já que eu conheço o número de elementos do meu evento e sei também o número de elementos do meu espaço amostral, agora fica fácil de calcular a probabilidade de se encontrar cara em 4 lançamentos. Então, basta dividir o número de elementos do meu evento, que é 15, pelo número de elementos do espaço amostral, que é 64. Com isso, eu obtenho 0,234 ou então 23,4%. Isso aí são valores aproximados. Então, essa é a minha probabilidade de, no lançamento de uma moeda 6 vezes, obter cara em 4 lançamentos. Agora passemos para o exercício 3. O exercício 3 é uma questão que caiu no Enem, que diz o seguinte:
Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3 e de acusar a cor vermelha é de 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período de pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Qual a probabilidade que esta pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Bem, para a gente resolver essa questão, a gente vai utilizar um procedimento um pouco diferente do procedimento que utilizamos nas questões anteriores. Nas questões anteriores, o que é que nós fizemos? Nós calculamos o número de elementos do evento, do acontecimento, ou do experimento aleatório, e calculamos o número de elementos do espaço amostral. E depois fizemos a divisão para se chegar na probabilidade. Nessa questão aqui, isso não vai ser preciso, ou não vai ser possível. Pelo fato de na questão ser dado algumas probabilidades, nós vamos utilizar um raciocínio que nós chamamos de multiplicação de probabilidades. E o que diz a multiplicação de probabilidades? A multiplicação de probabilidade nos diz o seguinte: se um acontecimento possui eventos sucessivos e independentes, onde P1 é a probabilidade do primeiro evento, P2 é a probabilidade do segundo evento, e PK é a probabilidade do 40º evento, então a probabilidade do acontecimento ocorrer ela é dada pelo produto das probabilidades de cada evento. Então, no caso aqui, a probabilidade do acontecimento ocorrer vai ser P1 vezes P2 vezes PK. Vale ressaltar que em alguns acontecimentos os eventos não são sucessivos, e sim simultâneos. Nesses casos, é mais vantajoso olhá-los como sendo sucessivos para que a gente possa calcular as probabilidades de cada evento e, a partir daí, utilizando a multiplicação de probabilidades, se chegar na probabilidade do acontecimento ocorrer. Voltando à resolução do nosso problema, como queremos calcular a probabilidade de observar um sinal na cor verde, então dos 10 semáforos, um vai ser verde e, obviamente, 9 vão ser vermelhos. Então, a fim de chegarmos na probabilidade desejada, vamos dividir o nosso acontecimento em etapas, para que possamos calcular as probabilidades de cada etapa e, a partir daí, utilizar a multiplicação de probabilidades e chegarmos na probabilidade que a gente deseja calcular, a probabilidade do nosso problema. Como desejamos calcular a probabilidade de observação de um sinal na cor verde, essa cor pode aparecer no primeiro semáforo, ou no segundo, ou então no 10º. Então, a nossa primeira etapa, que representamos por P de 1, que na realidade não é uma probabilidade, ela indica o número de possibilidades de aparição da cor verde. Para calcularmos P de 1, vamos utilizar uma combinação de 10 tomados 1 a 1. Tomados 1 a 1 é justamente porque só vai aparecer uma cor verde. Se fosse aparecer duas cores verdes nos semáforos, faríamos a combinação de 10 tomados 2 a 2. Esse problema de combinação é um problema que nós estudamos na análise combinatória. Então, nós temos que a combinação de 10 tomados 1 a 1 é igual a 10. Esse 10 representa o número de possibilidades da nossa primeira etapa. Só relembrando que esse 10, que é igual a P de 1, ele não representa uma probabilidade, sim um número de possibilidades. Na nossa segunda etapa, que é a probabilidade de acusar a cor verde, nós vamos representar por P de 2, que como a cor verde vai aparecer apenas uma vez nos semáforos, então essa probabilidade já foi fornecida no nosso enunciado, que a probabilidade de ocorrer a cor verde é igual a 2/3. Então, a segunda etapa ela tem uma probabilidade, aí sim, eu estou falando em probabilidade, que é o P de 2, é uma probabilidade de 2/3 de aparecer a cor verde nos 10 semáforos. Na nossa terceira etapa, que é a probabilidade de acusar a cor vermelha, que eu vou chamar de P de 3,
cada cor vermelha foi dado no enunciado que ela tem uma probabilidade de aparecer de 1/3. Então, como no nosso problema vão aparecer 9 cores vermelhas, utilizando a multiplicação de probabilidades, nós vamos ter 1/3 vezes 1/3, 9 vezes, que vai ser 1/3 elevado a 9, que me fornece a probabilidade de aparecer a cor vermelha nos 10 semáforos. Essa aí vai ser a probabilidade da nossa etapa 3. Então, com isso, já que nós sabemos as probabilidades ou as possibilidades de cada etapa, nós podemos utilizar a multiplicação de probabilidade e encontrarmos a probabilidade de uma pessoa ter de observar exatamente um sinal na cor verde. Então, essa probabilidade vai ser o produto das probabilidades ou dos resultados obtidos em cada etapa, nas etapas P1, P2 e P3. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter 10 vezes 2 dividido por 3 elevado a 10. Então, esse valor é a resposta para o nosso problema, ou seja, é a probabilidade de uma pessoa observar exatamente um sinal na cor verde. Vamos passar agora para o exercício 4. Bem, o exercício 4 também é um problema tirado do Enem, que diz o seguinte: o morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Então, para resolvermos esse problema, nós vamos ter que considerar duas situações. Então, qual é a primeira situação? A primeira situação que pode ocorrer é ele se atrasar e chover. Nesse caso, eu tenho um acontecimento composto de duas etapas ou dois eventos sucessivos e independentes. Então, eu vou calcular a probabilidade dele se atrasar e calcular a probabilidade de chover. Então, como os eventos são sucessivos e independentes, utilizando a multiplicação de probabilidade que nós vimos no exercício anterior, a gente pode calcular a probabilidade para essa situação. Então, no nosso problema foi dado que, ele se atrasar, ele tem uma probabilidade de 50%. E de chover nesse dia é de 30%. Então, utilizando multiplicação de probabilidade, nós vamos ter que 50% vezes 30% vai ser igual a 15%, ou então 0,15. Então, essa é a probabilidade que eu chamei de P1, dele se atrasar e chover. Então, nós também temos uma outra situação que pode ocorrer, que é ele se atrasar e não chover. Então, a gente vai proceder de maneira análoga à situação anterior. Vamos calcular a probabilidade dele se atrasar, que já foi dada, e de não chover, que também foi dada. Então, fazendo a multiplicação dessas probabilidades, vamos encontrar a probabilidade P2, que é a probabilidade dele se atrasar e não chover. Vai ser igual a 0,175 ou então 17,5%. Para a gente encontrar a probabilidade dele se atrasar nesse dia, nós vamos utilizar o princípio aditivo. Observe o seguinte: no princípio multiplicativo, eu utilizo quando eu tenho eventos sucessivos e independentes. Então, nesse problema, eu separei em duas situações. Essas duas situações são situações que não são sucessivas. Ocorrendo uma, a outra não ocorre. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o princípio aditivo. Nós vamos somar as probabilidades de ocorrência de cada situação para obtermos a probabilidade final, a probabilidade dele se atrasar. Nesse dia, onde a estimativa de chover é de 30% e de não chover é
70%. Então, observe também o seguinte: quando eu utilizo o princípio multiplicativo, eu tenho sempre eventos ocorrendo sucessivamente e de forma independente, interligado pelo conectivo I. No caso aqui do princípio aditivo, eu vou ter uma situação ou outra. Então, para eu utilizar o princípio aditivo, eu tenho que ter as situações interligadas pelo conectivo ou. Nesse caso, eu vou somar as probabilidades que foi encontrada em cada situação, ou seja, a probabilidade do morador se atrasar nesse dia vai ser a soma entre P1 e P2, que vai me fornecer 32,5% ou então 0,325. Então, essa é a resposta para o nosso problema. Bom, essas foram as referências que utilizamos como consulta para a nossa videoaula. Espero de alguma forma ter contribuído para a aprendizagem de todos. Mais uma vez, saudações e até a nossa próxima videoaula.